Olá, queridos. Hoje no Bíblia Todo Dia, Isaías capítulos 10 a 12. Lembrando, antes de você assistir aos vídeos, leia as porções específicas, você vai tirar melhor proveito. O capítulo número 10, ele é uma sequência de já um juízo de Deus sobre o Reino do Norte, Israel, por causa dos seus pecados. Que pecados eram esses? Que Deus disse um basta e então veio com o juízo. Qual é a forma de juízo de Deus para com o Reino do Norte, Israel? Por causa dos pecados, Deus levantou o rei da Síria para então assolar, oprimir, disciplinar. E você sabe que o Reino do Norte, Israel, foi levado cativo pelos assírios. Por quê? Quais eram os pecados? O que Deus disse, se cansou e disse basta? Ali no verso número 9 e 10 do capítulo número 9, era a arrogância, o coração orgulhoso então do povo dos judeus do Reino do Norte, Israel. Deus oprimia, assolava, disciplinava eles com praga, com peste, com guerras das mais diversas. E sabe o que eles diziam? Eles não chegavam ao arrependimento e não se quebrantavam diante de Deus, e eles não percebiam aquilo que a falta de água, guerras, pragas e pestes, era a mão de Deus disciplinando eles porque eles estavam afastados de Deus. Nessa época, lembre-se, eles estavam queimando os próprios filhos vivos em fogueiras, em adoração a Baal e a Maloque. Não, eles não se quebrantavam, eles não voltavam para Deus. Muito pelo contrário, no verso número 10 do capítulo número 9, diz que eles diziam, não, os tijolos caíram, a gente está destruído, mas nós vamos reconstruir tudo de novo. Eles não se quebrantavam, então por isso que no verso número 14, Deus corta Israel e permite então que eles sejam conquistados pelos assírios. Porque Deus não concorda. Olha como era o reino civil de Israel. Diz então no verso número 1, aí então no capítulo número 10, ele diz, ai daqueles que decretam leis injustas e escrevem decretos opressores, né? Fazem leis, né? Os governantes fazem leis que oprimem os mais fracos, as viúvas, os órfãos. Os governantes não prestam atenção nisso, nos necessitados. Isso Deus abomina. Deus odeia a injustiça. Clame a Deus, volte-se para Ele. Se você tem percebido praga, peste, pandemia, se você tem percebido que não chove, se você tem percebido que os necessitados, os mais fracos não são vistos pela sociedade, clame a Deus e volte-se para Ele. Porque antes que Deus chegue e diga um basta nas coisas, e antes que Deus diga um basta, nesse momento de prestação de contas, há 3 perguntas que diz ali no verso número 3 do capítulo número 10 que todo mundo tem que responder para si mesmo. Se está preparado para se encontrar com Deus. Primeira pergunta, mas vós que fareis no dia do castigo e da desolação que virá de longe? O que você fará no dia da desolação, da angústia? O que você fará no dia de prestação de contas a Deus? É uma pergunta que você tem que responder. Segunda pergunta, de quem buscaremos socorro? A quem você vai buscar socorro no dia da angústia, da dificuldade ou da prestação de contas? É a Deus? É nas suas riquezas, nos seus amigos pessoais? Ou é em Deus Todo-Poderoso? E a terceira pergunta, onde deixareis a vossa riqueza? Você tem guardado, você tem acumulado riquezas e tesouros. Aonde você tem guardado isso? Em cofres? Debaixo da terra? Ou no céu, onde Deus disse para a gente guardar tesouro, onde a traça e a ferrugem não destrói, não corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. E então, no verso número 5 até o verso número 34, vai falar sobre a ruína do rei da Síria. Olha que interessante. Esse rei que Deus levantou para que ele disciplinasse então Israel, o reino do norte, agora Deus está falando que ele vai ser destruído, ele vai virar só ruína. E por que tudo isso? Nos versos ali números 5 e 6, diz, ai da Síria, vara da minha ira. Olha que interessante. Deus está dizendo que na sua ira contra o seu povo para disciplinar, Deus usou o rei da Síria como uma vara, como um instrumento para corrigir e para disciplinar seu povo. A minha indignação é como o bastão em suas mãos. Olha que interessante. Deus está dizendo que está irado com o seu povo, mas também Deus está dizendo que está indignado com essa vara, com esse instrumento que Deus levantou para disciplinar seu povo. Quem? Contra o rei da Síria. Por quê? Porque o rei da Síria não entendeu que ele era somente um instrumento usado na mão de Deus para disciplinar seu povo. O rei da Síria não entendeu que ele era um instrumento, que Deus queria fazer algo e queria fazer algo através dele, escolheu ele para fazer algo. Não.
Eles não entenderam isso, mas pelo contrário, o que o rei da Síria entendeu? Ele entendeu que tão somente estava conquistando os povos e queria destruir a todos aqueles que ele via que poderiam ser destruídos. É isso que ele queria fazer. Ele então queria era destruir. O próprio Deus diz ali que ele olhava os seus inimigos e pisava neles como lama nas ruas. Olha que interessante. Diz o verso número 7. Ela, porém, não entende, assim nem o seu coração planejou isso. Em vez disso, no íntimo, desejou destruir e eliminar muitas nações. Olha o que Deus está falando a respeito do rei da Síria. O desejo o tempo todo no coração desse rei era destruir e eliminar muitas nações. Era conquistar. Ele não entendeu o que Deus queria fazer. Saiba de uma coisa, Deus pode levantar qualquer um para disciplinar seu povo. Levantou o rei da Síria, levantou a Babilônia, Nabucodonosor, levantou o rei Ciro, rei dos Medos e Persas. Deus pode levantar qualquer um para disciplinar, mas Deus não permitiria que o rei da Síria permanecesse no seu orgulho e soberba, porque ele queria era destruir e não disciplinar. Olha que interessante. E aqui é um paralelo que eu aprendo nisso daqui. O rei da Síria queria só destruir e eliminar muitos povos. Não entendeu que foi alguém que Deus levantou para disciplinar o seu povo. E por isso ele traria juízo sobre ele e sobre a sua nação. E por isso que Deus está falando aqui que transformaria a Síria em ruínas, por causa dessa soberba e orgulho do coração desse rei da Síria. Mas outro rei que ainda a gente vai estudar lá em Isaías, capítulo 45, 46, ainda a gente vai encontrar com ele o rei Ciro. A Bíblia diz sobre esse rei, lá em Esdras, capítulo número 1, verso número 2, uma coisa interessante. Assim diz Ciro, ele é o rei da Pérsia. O Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Olha que interessante. Totalmente diferente do rei da Síria, aqui o rei persa, Ciro. Ele reconhecia que Deus havia dado a ele todos os reinos da terra. Que o Deus do céu tinha um propósito com ele. O rei da Síria não. O rei da Síria estava só desejoso em destruir e eliminar. Por causa disso, estaria sobre si mesmo o juízo da parte de Deus. O que eu preciso aplicar isso na nossa vida? Deus tem um propósito com você. Deus tem um plano na sua vida. O que você já conquistou, o que você já tem. Mas saiba, é plano de Deus. Mas perceba Deus na sua vida, porque se você não perceber, você vai ter os seus desejos muito humanos, por si só, e soberbos, egoístas e arrogantes. E saiba de uma coisa, a soberba precede a ruína. A arrogância, ela precede a destruição. Portanto, saiba que aquilo que você tem vem da mão de Deus. Deus tem um propósito na tua vida e perceba tudo isso e seja interessado em saber qual é a vontade de Deus. E então, em toda essa situação de visão, de revelação, de profecia, ele vai falar ali no verso número 20, então, sobre um remanescente de Israel. Ainda que Israel seja assolado, destruído, disciplinado, levado cativo, sempre vai ter um remanescente. Verso número 20, naquele dia o restante de Israel e os sobreviventes da linhagem de Jacó nunca mais confiarão naquele que os feriu, confiarão com sinceridade no Senhor, o Santo de Israel. Está falando sobre um remanescente. Deus sempre corrigiu o seu povo, mas sempre ele permitiu permanecer um remanescente, porque desse remanescente virá Jesus Cristo. Lembra da raiz, né, de Davi, da tribo de Judá, né, do renovo, né, de Jessé. Então Deus nunca permitia uma disciplina ou uma assolação completa, porque era necessário um remanescente, e desse remanescente vir Jesus Cristo. E olha que interessante, por que Deus então permite a assolação, a disciplina, a destruição, inclusive? Deus sempre vai permitir ser destruído aquilo que a gente confia muito. Aquilo que a gente idolatra, que a gente deposita a nossa esperança e confiança. Não tem como a gente deixar de confiar nas coisas e confiar em Deus se Deus não destruir as coisas. Então, diz o verso número 20 que Deus permite que a gente seja ferido, seja assolado, disciplinado, destruído aquilo que a gente confia, para então olhar para Deus, olhar para Ele e confiar somente nele. No capítulo número 11 vai falar então sobre o reino milenar de Cristo, né? O reino futuro da raiz de Jessé, diz o verso número 1.
Um ramo brotará do tronco de Jessé. Ainda que esse tronco, essa árvore tenha sido cortada, né? Eles tenham sido assolados e levados cativos, tanto o reino do norte quanto do sul, né? O do norte pelos assírios e do sul pela Babilônia. Vai brotar desse renovo algo novo, né? Vai ter um renovo, um broto, algo vai nascer de tudo isso. E aqui está falando de Jesus Cristo e o seu reino, diz ali no verso número 2, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria, do Senhor de entendimento, de conhecimento e de temor do Senhor. Olha que interessante como vai ser esse reino. Um reino, diz ali no verso número 3, que não vai reinar pela aparência. Olha que coisa mais linda, mas ele não vai reinar ou governar ou decidir, né, pela aparência ou pelo que as pessoas dizem, mas pelo temor do Senhor. Diz o verso número 4 que é um reino de justiça. Olha que coisa mais preciosa. Mas julgará os pobres com justiça e defenderá os humildes da terra sem parcialidade. E ferirá a terra com palavras de juízo e matará o ímpio com o seu sopro. Então esse é o reino de Jesus Cristo, o reino que nós esperamos, o reino milenar, um reino de justiça, de retidão, de equidade, um reino de paz. Um reino que não se julgará pela aparência, não pelo que se fica sabendo ou ouvindo, mas um reino de conhecimento de Deus, de temor de Deus, de conselho e de sabedoria. Um reino não apenas de paz entre os homens, mas também um reino de paz entre os próprios animais, porque diz ali do verso número 6 até o verso número 9, que não haverá nem violência entre os animais. No reino de Jesus Cristo, o reino milenar, não haverá nenhuma espécie de violência. Paz. A ONU está desejando paz, mas esse paz é uma paz sem Deus. É uma paz que procura melhorar então a sociedade, o estilo de vida, como viver em sociedade, como viver em grupo, como viver entre pessoas. A ONU está preocupada com isso, mas qual é o problema da ONU? É uma paz sem Deus. Nunca haverá esse tipo de paz. Nunca haverá paz na sociedade, na terra, na humanidade sem Deus. A paz aqui no capítulo número 11 fala da paz no reino de Deus em Cristo Jesus, no reino milenar. Aí sim paz. E não vai ter nenhum tipo de violência, nem entre os homens e nem entre os animais. Olha que coisa mais preciosa isso na palavra de Deus. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Por quê? Por que não haverá paz? Por que haverá paz e não haverá nenhum tipo de violência? Que as espadas serão transformadas em arados, como a gente leu no início do livro de Isaías. Porque, verso número 9, a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Você entende por que haverá então um reino assim? Por que ele será dessa forma justo? Íntegro, correto, não terá injustiça, não haverá violência de nenhuma forma. Por quê? Porque a terra será cheia da glória e do conhecimento de Jesus Cristo de Deus. E Deus tem algo especial com Jerusalém, Deus tem algo especial com Sião, né, que significa Jerusalém, porque os povos olharão para Jerusalém e verão Cristo nessa cidade governando e dali governará todo mundo. E dali os povos irão até, as nações irão até Jerusalém para aprender de Jerusalém, para aprender então de Deus, de Jesus Cristo, que lá estará, e então haverá paz sobre todos e descanso sobre toda a terra. Diz o verso número 12, levantará uma bandeira entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel. Não somente os judeus irão para Jerusalém, mas os povos, o mundo vai para Jerusalém para aprender de Jerusalém, porque lá estará o Cristo. Olha que coisa mais interessante. Não haverá mais guerra e conflitos nem entre Efraim e Judá. A inveja de Efraim acabará e Judá não mais prejudicará Efraim. Olha que coisa mais interessante, diz isso no verso número 13. O verso número 13 fala sobre o reino do norte e o reino do sul. O reino de Israel e o reino de Judá. E ali fala que o reino do norte tem inveja do reino do sul e o reino do sul, ele procura prejudicar o reino do norte. Como é você nas suas relações? Como é você na sua liderança ou com a sua liderança? Como é você em sua família? No seu ministério, no seu viver em igreja, em comunidade? E você viver em sociedade e no seu trabalho, como é você? Você tem inveja? Você prejudica alguém? Saiba de uma coisa, as duas coisas não podem ter no coração dos filhos de Deus. Nem inveja de um para com o outro e nem alguém prejudicar o outro. Saiba que isso um dia terá fim no reino de Jesus Cristo.
E por fim, no capítulo número 12, esse capítulo número 12 é um capítulo bem curtinho, e ele vai então falar uma coisa muito poderosa. Se no capítulo número 11 é o reino milenar de Cristo, no capítulo número 12, então, ele vai falar sobre esse povo de Deus, né, os judeus, Israel, vai olhar para Jesus Cristo e vai crer nele como seu Salvador e como seu Senhor. É isso que basicamente então diz o capítulo número 12. Naquele dia, olha que coisa mais interessante, haverá um dia, e então diz o verso número 2, Deus é minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Chegará um tempo que Israel, ainda que seja um remanescente, vai olhar para Jesus Cristo e vai reconhecer que Ele é o Filho de Deus, o próprio Deus Filho. E vai se entregar a isso, e vai obedecer às suas leis. E isso vai trazer muito júbilo e muito alegria para com Deus e para com o povo de Israel, que Deus tem uma aliança. Deus te abençoe.